Naquela manhã tudo parecia igual. A mesma oficina barulhenta, o cheiro de graxa no ar, os carros de luxo esperando por conserto, e Calvin Miller, com as mãos sujas de óleo, mas o coração limpo, cumprindo mais um dia de trabalho com dedicação silenciosa. O que ninguém ali sabia, nem mesmo Calvin, é que nas próximas 24 horas, sua vida viraria de cabeça para baixo. Ele seria humilhado, perderia o emprego, mas também teria uma chance única de mostrar ao mundo o poder de um coração justo. E tudo começaria com uma senhora de cabelo branco, um carro velho e um pedido de ajuda. Essa é uma história de injustiça, bondade e uma reviravolta que ninguém viu chegando. Agora sim, vamos ao capítulo 1. A seguir, escrevo o primeiro bloco com cerca de 1000 palavras. Me avise quando estiver pronto para continuar. Deseja que eu prossiga? O dia começava sempre do mesmo jeito para Calvin Miller. Às 5 da manhã, ele já estava de pé. Silencioso para não acordar os filhos, preparava um café simples na cozinha apertada de seu pequeno apartamento no subúrbio de Newark, Nova Jersey. Sua esposa, Angela, ainda dormia, exausta de um turno noturno, como auxiliar de enfermagem. Calvin era um homem de hábitos. Tomava seu café preto sem açúcar, colocava o velho boné da Royal Motors, a oficina onde trabalhava há 8 anos, e saía para pegar o ônibus antes do sol nascer. No caminho, olhava os arranha-céus ao longe e pensava que, apesar da cidade parecer grande demais para alguém como ele, ainda havia espaço para homens honestos. A Royal Motors era uma das oficinas mais renomadas da cidade, especializada em carros de luxo, atendia desde empresários milionários até celebridades locais. Era o tipo de lugar onde se esperava que os funcionários fossem rápidos, eficientes e discretos, especialmente se fossem negros. Calvin era o único funcionário negro do setor de mecânica. Apesar de ser o mais antigo e o que mais entendia de motores, nunca fora promovido. Sempre recebia as ordens mais pesadas, os trabalhos mais sujos, e era tratado com desconfiança pelo gerente, o Sr. Thompson, um homem branco, sisudo, de fala arrogante e sorriso falso. Calvin, limpa esse chão direito. Isso aqui não é oficina de favela, dizia Thompson, mesmo sabendo que Calvin havia consertado um Porsche em tempo recorde no dia anterior. Mas Calvin nunca respondia. Nunca perdia a calma. Aprendera, desde muito jovem, que levantar a voz sendo negro podia custar mais do que apenas o emprego. Preferia deixar que o silêncio falasse por ele e que o bom trabalho contasse sua história. Seus colegas o chamavam de o quietão, mas respeitavam sua habilidade. Calvin tinha um talento natural com máquinas. Era como se entendesse o idioma dos motores, como se os carros conversassem com ele. E apesar do ambiente carregado, ele gostava do que fazia. Gostava de resolver problemas, de devolver às pessoas aquilo que elas achavam perdido, a confiança de que algo poderia voltar a funcionar. Naquela manhã, em especial, enquanto lustrava o capô de um Bentley preto recém-consertado, Calvin teve um pensamento recorrente. Será que é isso? Será que a vida vai ser sempre assim? Não era revolta. Era uma pergunta sincera. Ele sabia que fazia tudo certo. Nunca chegou atrasado, nunca mentiu, nunca causou confusão. Mas mesmo assim, a vida não parecia querer abrir novas portas para ele. Do outro lado da oficina, Thompson gritava com um estagiário por ter arranhado a roda de um Maserati. A tensão no ambiente era comum. Clientes exigentes, patrões impacientes, metas inalcançáveis. Era como trabalhar sob uma nuvem constante de pressão. Por volta das 10 da manhã, o som de um motor falhando interrompeu a rotina. Um carro velho, um Chevrolet Caprice 1987, com a lataria amassada e pintura desbotada, parou engasgando bem em frente à oficina. Parecia deslocado ali, no meio de tantos carros de luxo,
como uma peça quebrada numa vitrine de joias. De dentro do carro saiu uma senhora de aparência frágil, cabelos brancos presos num coque, óculos grossos e roupas modestas. Ela olhou em volta, hesitante, como se estivesse no lugar errado. Com passos lentos, aproximou-se da recepção da oficina, onde Thompson digitava algo em seu computador. "Com licença, moço", disse ela com a voz trêmula. "Será que vocês poderiam dar uma olhadinha no meu carro? Ele está fazendo um barulho estranho e está quase parando." Thompson mal levantou os olhos. "A senhora tem horário marcado?" perguntou, sem tirar os olhos da tela. "Não, eu só... O carro parou na rua e achei que talvez pudessem me ajudar. Eu não tenho dinheiro agora, mas posso pagar semana que vem." Essa frase foi o suficiente para que Thompson erguesse os olhos, agora com um olhar frio, cortante. "Senhora, esta é uma oficina particular, especializada. Nós não fazemos caridade. Se não tem como pagar, então está perdendo o nosso tempo." A mulher ficou sem reação por alguns segundos. Seu rosto enrubesceu, mas ela apenas balançou a cabeça. Murmurou um "desculpa incomodar" e virou-se para ir embora. Calvin observava tudo à distância. Ele conhecia aquele olhar. Era o mesmo olhar que vira em sua mãe quando foram despejados da casa onde moravam por não conseguir pagar o aluguel. Era o olhar da humilhação silenciosa, da vergonha de não ter recursos, mesmo quando a necessidade é urgente. Algo dentro dele doeu. Sem dizer uma palavra, Calvin largou a chave de roda que segurava, tirou o boné e caminhou em direção à saída da oficina. "Calvin, onde você vai?" perguntou um dos colegas, mas ele não respondeu. Lá fora, a senhora tentava ligar o carro de novo. Em vão. O motor apenas tossia e morria. Ela suspirou fundo, cansada, e quase chorou de frustração. "Me dá licença, senhora", disse Calvin, aproximando-se. "Posso dar uma olhadinha no motor?" Ela se virou, surpresa. "Mas eu não tenho dinheiro, moço. Eu não perguntei se a senhora tinha dinheiro. Só quero ajudar." Ela hesitou, depois assentiu com um sorriso tímido. Calvin abriu o capô, examinou os cabos e, em poucos minutos, descobriu o problema. Um cabo solto e um fusível queimado. Usou peças que tinha no bolso, improvisou com criatividade, como sempre fazia, e fez o carro pegar. O motor voltou a roncar, como se tivesse agradecido por ter sido ouvido. A senhora ficou maravilhada. Tocou o braço de Calvin com carinho. "Muito obrigada, meu filho. Eu não sei nem o que dizer." "Não precisa dizer nada, só cuide da senhora. É perigoso ficar na rua com o carro assim." Ela entrou no carro e partiu devagar. Calvin ficou ali por um instante, olhando o carro se afastar no horizonte. Não sabia que acabara de consertar muito mais do que um motor. Atrás dele, alguém pigarreou. Era Thompson, parado na porta da oficina com os braços cruzados. "Senhor Miller", disse, com desprezo escorrendo pelas palavras, "espero que tenha aproveitado bem sua última boa ação aqui." Calvin virou-se devagar, sem entender. "Você está demitido." O silêncio que se instalou depois da frase do Sr. Thompson parecia mais barulhento que o ronco dos motores lá dentro. Calvin ficou parado por um momento, tentando entender se aquilo era real. Olhou para Thompson, que mantinha a expressão dura e fria. Não havia brincadeira, nem hesitação. Era sério. "Tá me demitindo por ajudar uma senhora?" Calvin perguntou, ainda sem levantar a voz. "Não estou te pagando para ser herói de rua, Miller. Você saiu do posto de trabalho, desrespeitou a hierarquia e usou peças da oficina sem autorização. Isso é motivo suficiente. Você sabe disso." Disse Thompson com um sorriso cínico nos lábios. Calvin sentiu um gosto amargo na boca. Não era só a injustiça, era a frieza, o desprezo com que tudo estava sendo tratado, como se ele fosse descartável. Como se 8 anos de trabalho duro, de chegar cedo e sair tarde, de resolver problemas que ninguém conseguia, não significassem nada.
Ele entrou na oficina de volta, caminhando até o armário onde guardava suas ferramentas. Os colegas pararam o que estavam fazendo. Alguns murmuraram sinto muito. Outros apenas desviaram o olhar, como se o desconforto os impedisse de encarar aquela cena. Mas ninguém disse nada em voz alta. Calvin começou a guardar suas coisas em silêncio. Cada ferramenta colocada na mochila parecia pesar mais que a anterior. Isso é um absurdo, cara, disse Paul, um jovem mecânico branco que trabalhava ao lado dele. Você não fez nada de errado. Fica tranquilo, Paul, respondeu Calvin. Já vi esse tipo de coisa antes. Só não esperava ver de novo. Thompson, ainda na porta, assistia a tudo com ares de dono do mundo. Não precisava levantar a voz para mostrar quem mandava. Seu poder estava no silêncio cúmplice do ambiente, na certeza de que ninguém ia contestá-lo. E essa era a parte mais dolorosa, porque Calvin sabia. Sabia que se fosse um mecânico branco que tivesse saído da oficina para ajudar aquela senhora, o tom da conversa teria sido outro. Talvez até um tapinha nas costas. Boa ação, garoto. Mas ele era Calvin Miller, negro, humilde, nascido e criado em East Orange, bairro conhecido mais pelos noticiários do que pelos diplomas. Calvin carregava essa marca invisível todos os dias. Sentia isso nos olhares dos clientes que preferiam outro funcionário. Nos comentários disfarçados, você fala muito bem, hein? Ou, nossa, nem parece que você cresceu por aqui. Nas avaliações internas em que ele era sempre competente, mas pouco proativo, ele sempre engoliu tudo calado, porque precisava do trabalho, porque tinha contas a pagar, porque no fundo ainda acreditava que fazer o certo era o caminho mais seguro, mesmo quando o mundo parecia andar na direção contrária. Na sala do Bedurzo, gerente Thompson já preenchia o formulário de desligamento. Assina aqui, disse, empurrando o papel na direção de Calvin sem sequer olhar nos olhos dele. Calvin leu com atenção. Não queria dar a Thompson o prazer de ver um homem desesperado. Assinou com calma, pegou sua cópia e a colocou na mochila junto com suas ferramentas. Boa sorte por aí, disse Thompson, com um meio sorriso venenoso. Calvin respirou fundo. A vida muda, Sr. Thompson, e nem sempre avisa quando vai mudar. E saiu da sala sem olhar para trás. Ao atravessar a porta da oficina, sentiu o ar fresco no rosto. Pela primeira vez naquele dia, respirou fundo de verdade. Não era alívio, era o gosto amargo da humilhação misturado com a consciência de que, mais uma vez, o sistema havia vencido. Mas só por enquanto. Do lado de fora, o sol começava a descer no céu. O dia ainda não tinha acabado. Mas Calvin se sentia como se tivesse envelhecido 10 anos naquela manhã. Ele caminhou até o ponto de ônibus, as mãos pesadas, segurando a mochila com suas ferramentas. Sentou-se no banco e olhou em volta. Pessoas passando, vidas acontecendo. E ele ali, desempregado, por ter feito o que era certo. Mas algo dentro dele resistia. Uma pequena chama que não se apagava. Talvez fosse orgulho, talvez fosse fé, talvez só fosse o instinto de um homem bom que se recusa a acreditar que o mundo pertence aos cruéis. Quando chegou em casa, seus filhos correram para abraçá-lo como faziam todos os dias. Calvin os abraçou forte, mais forte do que o normal. Papai chegou mais cedo hoje, disse o menor sorrindo. Angela veio da cozinha, enxugando as mãos no pano. Tá tudo bem, amor? Calvin hesitou. Pensou em inventar uma desculpa, mas olhou para os olhos dela e viu que não adiantava. Me demitiram, disse, por ajudar uma senhora na rua. Angela não respondeu de imediato, mas também não se desesperou. Sentou-se ao lado dele e segurou sua mão. Então, você fez o certo, e isso nunca vai ser motivo de vergonha nessa casa. Calvin assentiu. E pela primeira vez desde a demissão, deixou uma lágrima escorrer, não de fraqueza, mas de alívio, por saber que mesmo quando o mundo vira as costas, ele ainda tinha onde encontrar dignidade. Mal sabia ele que aquela senhora, naquele
Momento, pensava nele também, e estava prestes a mudar o destino de todos naquela oficina, inclusive o dele. Na manhã seguinte, a Royal Motors abriu as portas como sempre. O barulho dos compressores, os motores acelerando e o tilintar de ferramentas preenchiam o ar. Era mais um dia comum em meio aos carros milionários e clientes impacientes. Mas algo no ambiente estava diferente. Paul, o jovem mecânico que trabalhava ao lado de Calvin, mexia distraído em uma Ferrari quando comentou: "Estranho. Tá silencioso demais sem o Calvin por aqui." Ele era calado, mas preenchia o espaço, né? Disse Kyle, outro funcionário, coçando a cabeça. Tipo, fazia falta sem fazer barulho. E outra, Paul sussurrou, olhando em volta. O cara era o mais competente aqui. Não faz sentido ter sido mandado embora por aquilo. Os demais mecânicos fingiam que nada havia acontecido. Era mais fácil não se envolver. Na oficina, lealdade era um luxo perigoso. Thompson reinava absoluto, e qualquer gesto de empatia poderia ser visto como desafio, e ninguém queria arriscar o emprego. Na sala envidraçada no fundo da oficina, Thompson folheava relatórios com desinteresse. Tinha mais orgulho da aparência da loja do que das pessoas que nela trabalhavam. Calvin era apenas mais um nome riscado da folha de pagamento. Substituível. Esquecível. Às 10h12 da manhã, o som de um motor estranho chamou a atenção. Não era o ronco limpo de um carro esportivo, nem o zumbido eletrônico dos híbridos modernos. Era um som falhado, engasgado, como se cada cilindro estivesse implorando por ajuda. Lá fora, um carro completamente fora de contexto tentava entrar no pátio da Royal Motors. Um Chevrolet Caprice, 1987, pintado de azul desbotado, com o capô amassado e para-choque solto. Os mecânicos largaram o que estavam fazendo. Paul chegou até a janela. "É ela?" murmurou. "A senhora de ontem." A mulher estacionou o carro com cuidado e desceu com calma. Trajava um vestido floral simples, sapatos gastos e o mesmo coque branco no cabelo. Mas havia algo diferente em sua postura. Ela andava com mais firmeza, com intenção. Thompson notou o burburinho e foi até a entrada da oficina. "O que essa velha quer agora?" murmurou impaciente. "Já não mandei embora?" Ela se aproximou da recepção e, sem pressa, olhou ao redor. Seus olhos percorreram cada canto da oficina, cada rosto, como se estivesse fazendo uma inspeção silenciosa. "Bom dia", disse ela, com voz calma, porém firme. "Gostaria de falar com o gerente." Thompson cruzou os braços. "A senhora de novo?" Ela sorriu levemente, como quem já esperava a hostilidade. "Sim, eu mesma." "E o senhor continua com a mesma arrogância." Ele riu, debochado. "Escuta aqui, minha senhora. A gente já teve essa conversa. Isso aqui não é lugar para carro velho e gente sem dinheiro." "Concordo", ela disse. Agora, com o tom mais frio. "Mas isso aqui também não deveria ser lugar para gente sem caráter." O silêncio caiu como uma pedra. Os mecânicos pararam tudo o que estavam fazendo. Nunca tinham visto alguém confrontar Thompson daquela maneira. "Você sabe com quem está falando?" Ele rebateu, tentando manter o controle. "Eu sei exatamente com quem estou falando. A pergunta é, o senhor sabe com quem está falando?" Nesse momento, uma SUV preta de luxo estacionou do lado de fora. As portas traseiras se abriram, e quem desceu foi Calvin Miller. Vestido com uma camisa social azul e sapatos limpos, carregava uma pasta na mão. Tinha o mesmo semblante calmo de sempre, mas os olhos tinham algo novo. Firmeza. Thompson arregalou os olhos. "O que você está fazendo aqui? Isso é invasão, seu... Ele está aqui porque eu o trouxe." Interrompeu a senhora, erguendo uma folha de papel. Era um contrato de aquisição. "Meu nome é Elizabeth Hughes, viúva de Richard Hughes, fundador da rede Hughes Hotels. Esta oficina agora é minha. Comprei tudo ontem à noite. A revelação caiu como um raio." "Isso é algum tipo de piada?" balbuciou Thompson. "Não, isso é justiça." Ela virou-se para Calvin.
O Sr. Calvin Miller é, a partir de agora, o novo gerente-geral da Royal Motors, e a primeira decisão dele como gerente é escolher quem continua nesta equipe. Calvin respirou fundo, olhou para os colegas, para cada rosto que tantas vezes desviou o olhar, e depois encarou Thompson. Você me disse ontem que eu era descartável, que não valia a pena ajudar alguém sem dinheiro, pois agora quem não vale a pena é você. Thompson não conseguiu responder. Pela primeira vez, sua superioridade parecia vazia. Ele foi escoltado para fora, sem glória, sem protestos. Do lado de fora, Calvin segurou a porta para ele passar. O gesto de gentileza contrastava com a humilhação que Thompson sentia. Aquilo doía mais do que qualquer grito. Os funcionários ainda estavam atônitos. Paul foi o primeiro a se aproximar. Cara, você virou gerente? Calvin sorriu apertando a mão dele. Não porque eu pedi, mas porque fiz o certo. E naquele momento, a Royal Motors deixava de ser apenas uma oficina de carros de luxo. Passava a ser um lugar onde integridade, empatia e justiça tinham mais valor do que aparência. A senhora Elizabeth se despediu com um último olhar para o ambiente ao seu redor. Às vezes, a única maneira de saber quem merece estar no topo é ver quem ainda ajuda, mesmo quando está no chão. O dia havia começado como qualquer outro, mas dentro de Calvin, algo já estava diferente. Naquela manhã, ele havia se lembrado de um conselho antigo de sua mãe. Filho, nunca feche os olhos para quem precisa. Às vezes, Deus se disfarça de gente simples para testar o coração dos outros. Ele não sabia por que aquilo veio à cabeça. Só sabia que parecia importante. Foi por isso que, quando viu a senhora sendo enxotada por Thompson, o sangue ferveu em silêncio. Não era só a grosseria, era a forma como ela foi tratada, como se fosse lixo, como se por não ter dinheiro não tivesse valor. E Calvin conhecia esse sentimento. Já estivera exatamente onde aquela senhora estava, com vergonha, pedindo ajuda e recebendo desprezo. Enquanto Thompson voltava para sua sala e os outros voltavam ao trabalho, como se nada tivesse acontecido, Calvin ficou parado. O barulho dos compressores parecia distante. O tempo, por um momento, congelou. Ele olhou para a rua e viu a senhora se afastando a passos lentos, cabisbaixa, com a mão tremendo para abrir a porta do carro. Ali, naquele instante, ele teve uma escolha. Poderia voltar ao serviço, fingir que não viu, proteger o próprio emprego, como tantos faziam. Ou poderia agir, mesmo que isso lhe custasse tudo. Sem dizer uma palavra, Calvin tirou as luvas, largou as ferramentas e atravessou a oficina. Os colegas o observaram com curiosidade, mas ninguém o impediu. Na calçada, a senhora estava com o capô aberto, olhando o motor como quem observa um enigma impossível de decifrar. Me dá licença, senhora, disse Calvin com voz serena. O que aconteceu aqui? Ela o olhou surpresa, como se não esperasse que alguém fosse falar com ela. Eu acho que o carro morreu. Já estava com problema fazia dias. Não tenho muito dinheiro para arrumar, sabe? Só queria conseguir voltar para casa. Mas aquele homem, ele me tratou como se eu fosse um estorvo. A senhora mora longe? Em South Orange. São uns 20 minutos de carro, se ele funcionasse. Calvin olhou o motor. Estava em más condições, mas ele já tinha visto piores. Era só um cabo de ignição solto e um fusível queimado. Problema comum. Em carros antigos que passam muito tempo parados. Posso tentar arrumar, se a senhora não se importar, mas eu não tenho como pagar, moço. Calvin sorriu. Eu não perguntei se a senhora tinha. Só estou oferecendo ajuda. Ela olhou bem dentro dos olhos dele, procurando algo. Desconfiança, segundas intenções. Não encontrou nada. Apenas sinceridade. Tudo bem, então. Mas só se eu puder pelo menos te oferecer um copo d'água depois. Combinado. Calvin foi até seu armário, pegou uma chave de fenda, um alicate, 2 pedaços de fio e um pequeno estojo de peças velhas que costumava guardar para emergências. Aquilo servia como um kit de sobrevivência.
E aquele momento, definitivamente, era um. Com mãos ágeis e cuidadosas, ele mexeu no motor como quem cuida de um coração machucado. Evitou dar muitos palpites técnicos. Sabia que aquilo deixava as pessoas nervosas. Em vez disso, explicava com simplicidade. Esse cabo aqui estava quase solto, e esse fusível queimado. Mas vou dar um jeitinho. Ela apenas observava, silenciosa, como se estivesse vendo algo raro. Não um concerto, mas um gesto. 15 minutos depois, o motor roncou. Engasgou uma vez, depois pegou firme, como se agradecesse por ter sido ouvido. Pronto, não está novo, mas vai te levar para casa com segurança. A senhora se emocionou, tocou o ombro dele com delicadeza. Qual é o seu nome, meu filho? Calvin. Calvin Miller. O mundo precisa de mais Calvins. Ela entrou no carro, sorriu e foi embora devagar. Calvin ficou observando até que ela sumisse na esquina. Suspirou. Sentiu o coração leve. Havia feito o certo, mas ele ainda não sabia que aquele momento, aquele simples gesto, tinha sido observado. Do alto da escada de metal, Thompson assistia tudo com os braços cruzados, o maxilar travado. Desceu lentamente, andando até Calvin, que guardava as ferramentas com tranquilidade. O que pensa que está fazendo, Miller? Só ajudei a senhora. O carro dela podia parar na rua. Você largou seu posto de trabalho, usou peças da oficina sem autorização e ainda por cima saiu do pátio. Isso aqui não é ONG, é uma empresa. E você está demitido. As palavras atingiram Calvin como uma pancada seca, mas ele não reagiu com raiva. Apenas olhou nos olhos de Thompson e respondeu com firmeza. Se ajudar alguém for motivo de demissão, então eu prefiro estar desempregado. Thompson não respondeu. Apenas virou as costas e voltou para a sala. Calvin pegou sua mochila, guardou suas ferramentas e caminhou para fora. Um passo de cada vez. Cabeça erguida. Alma limpa. Na calçada, ele parou por um segundo. Olhou para o céu, fechou os olhos e pensou. Eu fiz o que minha mãe me ensinou, e isso ninguém pode tirar de mim. Mal sabia ele que aquele gesto simples acabava de mudar tudo. Quando Calvin Miller passou pela porta da Royal Motors carregando sua mochila nas costas, o mundo parecia mais pesado. O mesmo sol que iluminava os carros brilhantes no pátio parecia zombar dele, e os pneus polidos dos esportivos refletiam sua imagem como a de um homem derrotado. Mas, dentro dele, algo permanecia firme. Ele sabia que tinha feito a coisa certa. Mesmo assim, doía. Doía mais do que ele esperava. Não era só perder o emprego, era a forma como tudo aconteceu, o desprezo, a frieza de Thompson, o silêncio dos colegas, a ausência de um gesto de apoio. Nenhuma voz que dissesse, ele fez o certo. Nenhum olhar que dissesse, estamos com você. O ônibus demorou 20 minutos. Calvin esperou em pé. Mochila nos ombros, ferramentas pesadas nas costas. Mas o que mais pesava era a humilhação. Dentro do ônibus, sentou-se perto da janela. Olhava os prédios passando, os carros, as pessoas. O mundo seguia como se nada tivesse acontecido. E talvez, para o mundo, realmente nada tivesse acontecido. Mas para ele, tudo havia mudado. Em sua cabeça, uma única preocupação tomava forma. Como vou dizer isso para Angela? Sua esposa era forte, mas ele sabia que ela carregava suas próprias batalhas. Turnos exaustivos no hospital, noites em claro com os filhos, contas chegando sem aviso. Eles viviam com o orçamento apertado, onde cada centavo contava. Ele chegou em casa pouco depois do meio-dia. O silêncio da casa contrastava com o tumulto em sua mente. As crianças estavam na escola. Angela dormia, exausta, no sofá, ainda de uniforme. Calvin não teve coragem de acordá-la. Foi até o banheiro, lavou o rosto, olhou-se no espelho. Viu um homem digno, mas abatido. Um olhar firme, porém cansado. E então, como quem engole seco antes de uma decisão difícil, caminhou até a cozinha e começou a preparar o almoço.
Arroz, feijão e ovo. O básico, o que cabia no bolso. Quando Angela acordou, encontrou a mesa posta. Sorriu, surpresa. Que luxo é esse? Almoço feito por Calvin Miller em plena quinta-feira? Ele sorriu, mas sem mostrar os dentes. Resolvi tirar o dia para cuidar da minha rainha. Ela sentou à mesa, esfregando os olhos. Tá tudo bem, amor? Calvin hesitou. Queria manter o clima leve por mais um tempo, mas não conseguiria esconder. Me mandaram embora. Angela parou com o garfo no ar. O quê? Hoje de manhã, depois que ajudei a senhora lá na frente da oficina. Thompson viu, ficou bravo e me demitiu. Ela soltou o talher. Por ter ajudado alguém? Ele tá maluco? Calvin assentiu. Disse que eu usei peças da oficina sem autorização, que desrespeitei a hierarquia. Angela o olhou com um misto de indignação e tristeza. E os outros? Ninguém te defendeu? Só Paul. Mas ninguém pode fazer muita coisa ali. Thompson manda e desmanda. Ela respirou fundo, segurou a mão dele sobre a mesa. Você fez o que era certo, Calvin. Nunca deixe isso te abalar. Nossos filhos precisam de um pai que eles possam admirar. E eu preciso de um homem que dorme tranquilo, mesmo sem ter tudo. Ele apertou a mão dela com força. Pela primeira vez naquele dia, deixou que uma lágrima escorresse. Não por fraqueza, mas por alívio, por saber que ali naquela casa ele ainda era respeitado. Eu vou dar um jeito, disse ele. Nem que eu trabalhe lavando carro na rua, só não vou perder minha dignidade. Ela sorriu com os olhos marejados. Dignidade é o que você mais tem? É isso que te faz tão diferente. Naquela noite, depois de colocar os filhos na cama, Calvin sentou na varanda sozinho. A escuridão da rua o envolvia como um cobertor pesado. Mas ele não sentia medo. Sentia algo maior. Uma fé teimosa de que o bem ainda voltava. Mesmo que demorasse. Do outro lado da cidade, em um condomínio fechado, a senhora Elizabeth Hughes olhava pela janela do quarto. Ela segurava uma folha com o nome completo de Calvin e os dados da oficina. Do lado estava seu advogado particular, aguardando instruções. Quero que descubra tudo sobre essa oficina. Estrutura, contratos, valor de mercado. Está pensando em comprar, senhora Hughes? Ela sorriu, sem tirar os olhos da noite lá fora. Estou pensando em fazer justiça. O advogado assentiu e saiu em silêncio. Elizabeth se virou para uma cômoda antiga e abriu a gaveta. Dentro havia uma fotografia amarelada. Seu falecido marido, Richard, ainda jovem, ao lado de um carro simples. Ambos sorriam, sujos de graxa. Se você estivesse aqui, Rich, ia gostar do que eu estou prestes a fazer. Na foto, o homem sorria como se aprovasse. Enquanto isso, Calvin dormia. Um sono inquieto, mas necessário. Ele não sabia que a resposta para sua bondade já estava a caminho e que, em menos de 24 horas, voltaria àquela oficina, com a cabeça erguida e o mundo assistindo. A noite havia se instalado de vez. O silêncio do bairro era quebrado apenas pelo som distante de sirenes e o latido de algum cachorro solto pelas ruas. No pequeno apartamento dos Miller, tudo estava quieto. As crianças já dormiam. Angela havia ido descansar mais cedo. Mas Calvin continuava acordado, sentado na velha cadeira da varanda, encarando a escuridão como se ela pudesse responder às perguntas que martelavam sua mente. O vento frio soprava de leve, mas ele não se incomodava. Sua cabeça estava quente demais para sentir frio. Com os cotovelos apoiados nos joelhos e as mãos entrelaçadas, Calvin pensava. Pensava nas contas que venceriam no fim do mês. Na escola dos filhos, no aluguel, na geladeira que já não estava tão cheia. A injustiça da manhã ainda ecoava em sua memória, mas ele não queria cultivar rancor. Rancor nunca resolveu nada, só pesava, e ele já carregava peso demais. Mas havia uma coisa que doía mais que tudo, a sensação de impotência, a verdade nua e crua de que, por mais honesto que fosse, o mundo não jogava limpo com gente como ele.
A demissão não foi apenas uma decisão profissional, foi um recado cruel e claro. Você não pertence a esse lugar. E ele sabia o que isso significava. Era mais do que sobre carros, peças ou chefes abusivos. Era sobre cor, sobre classe, sobre status. E mesmo com todo o esforço, mesmo com todos os anos de trabalho impecável, bastou um ato de bondade, uma boa ação que qualquer ser humano decente faria, para que tudo lhe fosse tirado. Ainda assim, Calvin não se arrependia, nem por um segundo. Ele fechou os olhos e se lembrou do rosto da senhora, da forma como ela olhou para ele com gratidão, da maneira como ela segurou seu braço com carinho e o chamou de meu filho. Aquilo havia sido verdadeiro, e aquilo para ele valia mais do que um crachá numa oficina cheia de gente fria. Por volta das 11 da noite, Angela acordou e foi até a varanda. Encontrou Calvin imóvel, perdido em pensamentos. Não consegue dormir? Tô tentando, mas minha cabeça não para. Ela sentou ao lado dele e cobriu seus ombros com um cobertor leve. Você sempre foi um homem de fé, Calvin. Sempre acreditou que tudo tem um propósito. Por que duvidar agora? Porque agora tá pesando demais, Angela. Eu sou homem, eu sou pai, e ver meus filhos dormindo sem saber que o pai tá desempregado, que amanhã não sabe de onde vai vir o dinheiro, isso tá me esmagando por dentro. Angela segurou sua mão com força. Você pode perder o emprego, o dinheiro, até o chão, mas nunca vai perder o respeito dos seus filhos, porque eles têm um pai que ensina o que é certo, não só com palavras, mas com ações. Calvin assentiu devagar. Queria acreditar, mas o peso do mundo real não dava trégua. Na manhã seguinte, ele acordou cedo, como sempre. O hábito era mais forte que o sono. Tomou café em silêncio, se trocou e saiu com a mochila nas costas. Não tinha emprego, mas tinha dignidade. E isso significava que ele não ia ficar parado esperando a sorte bater à porta. Passou o dia inteiro andando por Newark. Bateu em oficinas menores, deixou seu número escrito em pedaços de papel, pediu indicação, se ofereceu para lavar carros, fazer revisões por fora. Ouviu muitos. A gente te liga. No momento não estamos contratando. Talvez mês que vem. Ninguém dizia não diretamente, mas ele conhecia bem aquele tipo de talvez. Era o mesmo que dizer, você não serve. Quando o relógio marcou 16 horas, Calvin já estava exausto. O sol queimava a nuca e as solas do tênis começavam a se desgastar. Ele sentou-se num banco de praça e respirou fundo. Puxou a marmita que Angela havia feito e comeu devagar. Arroz com frango desfiado. Pouco, mas feito com amor. Enquanto comia, uma senhora idosa sentou-se ao lado dele. Era outra, não a da oficina, mas também parecia simples, com sacolas de mercado e passos lentos. Ela olhou para ele, sorriu e disse, você tem um olhar triste, mas não é de quem desistiu, é de quem ainda tem esperança. Calvin olhou para ela e sorriu de volta. Às vezes é só o corpo que está cansado, o coração ainda resiste. Então continue, porque gente assim é rara, e o mundo precisa dos raros. A mulher se levantou e foi embora. Calvin ficou olhando, como se aquelas palavras tivessem vindo de algum lugar mais alto. Talvez fosse coincidência, talvez não. Ao voltar para casa naquele dia, viu as crianças brincando no quintal do prédio, como se nada tivesse mudado. E talvez aquilo fosse a coisa mais bonita do mundo. A inocência que ainda não conhecia o peso da vida. Calvin os abraçou forte. Deu um beijo na testa de cada um. Naquela noite, ele dormiu melhor. Ainda sem respostas, ainda sem emprego, mas com o coração menos apertado, porque mesmo em meio à sua pior fase, ele sabia, homens bons caem, mas não permanecem no chão. E mal sabia ele que, naquele exato momento, em um escritório luxuoso do centro da cidade, o destino estava mudando de mãos. O relógio marcava 9h27 da manhã. A Royal Motors estava em plena atividade, com seus funcionários circulando de um lado para o outro.
Os motores de carros importados rugindo em sincronia com as ordens curtas e secas do Sr. Thompson. Ele estava particularmente satisfeito naquela manhã. Para ele, tudo estava sob controle. Calvin Miller era apenas mais um nome riscado da lista. Já havia iniciado o processo para contratar um novo mecânico, alguém mais alinhado com o perfil da oficina, como ele gostava de dizer. O ambiente ainda era o mesmo, competitivo, silencioso e cheio de sorrisos falsos. Mas havia algo estranho no ar. Paul, o jovem mecânico que admirava Calvin, sentia um incômodo no peito desde o dia anterior. Tá um silêncio estranho, não tá? Comentou com Kyle. Desde que Calvin saiu, o clima ficou mais, sei lá, pesado. Até o café parece mais amargo. Ele fazia mais falta do que a gente percebia. Thompson, como sempre, ignorava qualquer comentário. Para ele, funcionários eram peças. Se uma quebrava, bastava trocar. Mas então, aconteceu. Às 10h04, o som de um motor diferente chamou a atenção de todos. Não era qualquer carro. Era um Rolls-Royce Phantom preto, polido ao ponto de refletir o sol, avançando devagar pela entrada principal da oficina. Os mecânicos pararam o que estavam fazendo. O veículo parecia deslocado, não por estar acima do padrão da oficina, mas porque ninguém ali jamais tinha visto um carro como aquele de perto. Que carro é esse? Perguntou um dos rapazes. Deve ser algum figurão da cidade. Será que o prefeito ou um astro de cinema? Todos tentavam espiar. Thompson saiu da sala particular e franziu a testa. Não gostava de surpresas, e aquela definitivamente era uma. O carro estacionou lentamente, com precisão. As portas traseiras se abriram suavemente e de dentro saiu a senhora de cabelos brancos. Sim, ela, Elizabeth Hughes. Mas agora, diferente da senhora humilde do carro velho. Ela vestia um conjunto elegante de alfaiataria, óculos escuros e salto discreto. Seu andar era firme, confiante, e carregava no semblante uma autoridade serena. Junto dela, saía do outro lado, Calvin Miller. Sim, ele. Usava uma camisa social azul clara, calça preta passada, sapato de couro brilhando, e uma postura que ninguém ali jamais havia visto nele. Os mecânicos ficaram imóveis. O tempo parou. Thompson franziu ainda mais a testa, incrédulo. O que ele está fazendo aqui? Murmurou. Elizabeth caminhou direto até a área de atendimento. Tirou os óculos com calma. Observou o ambiente como se inspecionasse sua própria casa. Bom dia, disse com a voz calma, porém firme. Espero que todos estejam trabalhando com eficiência. Afinal de contas, é isso que espero dos meus funcionários. Meus funcionários? Repetiu Thompson, avançando. Que história é essa? Calvin então deu um passo à frente e estendeu um envelope branco. Este é o contrato de aquisição, efetivado ontem à noite. A Royal Motors agora pertence à senhora Elizabeth Hughes. Thompson arrancou o envelope das mãos dele e abriu. Leu, e aos poucos o sangue foi saindo de seu rosto. O nome estava lá, o carimbo, a assinatura, a transferência legal de propriedade. Isso é algum tipo de brincadeira? Não, senhor. Thompson, respondeu Elizabeth. Isso é o resultado de um teste de caráter. Um teste que o senhor fracassou miseravelmente. Os funcionários assistiam em silêncio absoluto. Todos esperavam a próxima frase como quem assiste a uma sentença sendo lida no tribunal. Ontem, continuou Elizabeth, cheguei aqui em busca de ajuda. Fui maltratada, humilhada, rejeitada. O único que me estendeu a mão foi o Sr. Calvin Miller, e por isso foi demitido. Ela fez uma pausa. O que o senhor não sabia é que eu sou uma das investidoras mais antigas dessa cidade e tenho o hábito de testar empresas antes de colocar meu dinheiro nelas. Ontem testei essa oficina e falhou em quase tudo, menos em Calvin. Thompson engoliu em seco, tentou rir como se ainda tivesse o controle.
escuta aqui. Eu trabalho nessa oficina há 10 anos. Tenho uma reputação. Os clientes confiam em mim. Não mais. A partir de agora, o senhor está dispensado. A frase caiu como um trovão. Curta, fria, irrevogável. O quê? Calvin agora é o gerente geral e o senhor está fora. Calvin observava tudo em silêncio, mas seus olhos diziam mais do que 1000 palavras. Thompson, disse ele finalmente, você me tratou como invisível durante 8 anos. Mas foi a minha atitude fora do horário que me colocou aqui hoje. Você acha que poder é gritar e mandar. Mas o verdadeiro poder é servir com o coração. Paul sorriu pela primeira vez em dias. Os demais funcionários começaram a aplaudir. Não era por bajulação. Era por justiça feita diante dos olhos de todos. Thompson saiu sem dizer nada. Apenas caminhou, derrotado, com a pasta debaixo do braço. E a cabeça baixa. Lá fora, Calvin segurou a porta para ele sair. O mesmo homem que, no dia anterior, havia sido enxotado como um problema, agora se despedia como o novo dono do respeito de todos. Elizabeth colocou a mão no ombro de Calvin. Agora é com você. Cuide dessa oficina como cuidou daquele motor velho, com atenção, com amor, com verdade. Calvin respirou fundo. Sabia que aquela nova fase seria desafiadora, mas agora, finalmente, ele tinha a chance de liderar, não com gritos, mas com exemplo. E a Royal Motors nunca mais seria a mesma. O silêncio que pairava sobre a Royal Motors após a demissão de Thompson era diferente de todos os anteriores. Não era um silêncio desconfortável, mas um silêncio de respeito, de reflexão, de surpresa verdadeira. Os olhos de todos os funcionários estavam voltados para Elizabeth Hughes, a senhora que até 2 dias atrás havia sido tratada como uma inconveniência, como um estorvo, e que agora se revelava dona de tudo. Mas havia mais. Eles ainda não sabiam quem ela era de verdade. Elizabeth se aproximou do balcão central da oficina, tirou os óculos de grau, colocou-os sobre o tampo de madeira e apoiou ambas as mãos ali. Seu tom era calmo, mas carregado de firmeza. Eu quero que todos aqui me ouçam com atenção. O que aconteceu ontem não foi um acaso. Foi um teste. Os funcionários se entreolharam, confusos. Paul cochichou para Kyle. Teste? Eu nasci pobre, continuou Elizabeth. Muito pobre. Minha mãe era faxineira. Meu pai, mecânico. Cresci conhecendo a graxa antes de saber o que era perfume. Aos 14 anos, eu ajudava meu pai, numa oficina como esta. Foi com ele que aprendi que quem julga os outros pela aparência perde a chance de conhecer as melhores pessoas do mundo. Ela fez uma pausa. O ambiente inteiro estava em silêncio. Depois que meu marido faleceu, eu herdei tudo que construímos juntos. Hotéis, restaurantes, imóveis, mas nunca esqueci de onde vim. E todo ano eu escolho um lugar, um restaurante, uma loja, uma oficina, para visitar disfarçada, apenas para ver como as pessoas tratam quem parece não ter nada a oferecer. Elizabeth olhou nos olhos de cada funcionário. A maioria falha, a maioria trata os pobres como invisíveis, como peso, como desperdício de tempo. Mas Calvin Miller, não. Ela se virou para ele. Ele me viu, me ouviu, me ajudou sem pedir nada em troca. E por isso perdeu o emprego. Mas foi naquele momento que eu decidi. Esse homem não pode continuar sendo liderado por quem só enxerga cifras e status. Ele precisa ser colocado onde pertence, no comando. Calvin abaixou a cabeça emocionado. Suas mãos suavam, não por medo, mas por não estar acostumado com um reconhecimento tão verdadeiro. Elizabeth voltou-se ao grupo. Vocês podem não perceber, mas esse tipo de atitude transforma vidas. Ele não consertou só o motor do meu carro. Ele me fez lembrar porque ainda vale a pena acreditar nas pessoas. E a partir de hoje, quero que esta oficina seja exemplo. Quero que cada cliente, rico ou não, seja tratado com respeito, porque ninguém é pequeno demais para merecer atenção. Paul levantou a mão, hesitante.
Senhora Hughes, posso perguntar uma coisa? Claro, meu rapaz. E o Calvin, ele... Vai mesmo ser o gerente? Ela sorriu. Não só vai ser gerente, vai receber treinamento, benefícios completos e autonomia para mudar o que precisar aqui dentro. Porque um líder de verdade não é quem grita mais alto, é quem ouve mais com o coração. Todos aplaudiram, alguns de forma tímida, outros com entusiasmo. Kyle, que sempre foi mais cético, murmurou para Paul: Cara, nunca vi isso acontecer antes. Nunca. Paul assentiu. E nunca mais a gente vai esquecer. Depois da reunião, Elizabeth foi embora com a mesma elegância com que chegou. Antes de entrar no carro, voltou-se para Calvin e disse: O mundo tentou te colocar para baixo, mas você mostrou que se levantar com dignidade é mais poderoso do que qualquer diploma ou terno caro. Obrigado, Sra. Hughes, de verdade. Não me chame de senhora. Me chame de Elizabeth. Somos parceiros agora. O Rolls-Royce partiu, e ali ficou Calvin, o mesmo homem, com o mesmo coração, mas agora com o respeito, o cargo e a chance de mudar o destino de outros como ele. Naquela tarde, ele não assumiu o cargo fazendo discursos, apenas arregaçou as mangas, pegou uma prancheta e começou a circular pela oficina. Vamos revisar as fichas dos clientes, padronizar os atendimentos e... A partir de hoje, ninguém mais será julgado pelo carro que dirige, mas pela forma como trata o próximo. Fechado? Todos assentiram. Paul sorriu, olhando para Kyle. Isso aqui vai virar outro lugar. E virou mesmo, sem gritos, sem humilhações, com respeito, com justiça, com Calvin Miller no comando. Era difícil acreditar que menos de 48 horas atrás, Calvin Miller havia sido mandado embora como um funcionário descartável, como se sua bondade fosse um erro e não um valor. Mas agora, com as chaves da Royal Motors no bolso e o respeito estampado no rosto dos colegas, ele se tornava símbolo de algo muito maior que um gerente de oficina. Ele era o homem comum que venceu, o homem que não gritou, que não revidou, que não implorou, ele apenas fez o certo, e o mundo respondeu. Nos dias seguintes, a transformação da Royal Motors foi visível. A primeira decisão de Calvin não foi estética nem burocrática, foi humana. Logo na primeira segunda-feira como gerente, ele reuniu a equipe cedo, antes mesmo da chegada dos clientes, sem gravata, sem formalidade, apenas com uma prancheta e sua voz firme. Pessoal, eu não quero liderar pela força, quero liderar pelo exemplo. Então, se tiver alguém aqui que carrega raiva, preconceito, ou acha que cliente pobre é cliente problema, essa é a hora de se retirar. Porque essa oficina, a partir de hoje, vai ser conhecida por 3 palavras: respeito, excelência e justiça. Ninguém se levantou, todos ficaram. Mas alguns estavam claramente desconfortáveis. Calvin não os pressionou. Sabia que o tempo educa melhor do que discursos. Na mesma semana, ele reformulou o atendimento. Criou uma política de desconto para idosos, mães solo e profissionais da saúde. Disponibilizou um pequeno canto de café gratuito na recepção com uma placa simples: Aqui, ninguém é pequeno demais para ser bem tratado. As mudanças começaram a atrair atenção, não só dos clientes, mas da mídia local. 2 semanas depois, uma matéria de jornal estampava a manchete: Ex-mecânico demitido por ajudar idosa, vira gerente e revoluciona oficina de luxo. A reportagem contava a história completa: a demissão, a bondade, a reviravolta, a aquisição feita por Elizabeth Hughes e o novo espírito que pairava sobre a Royal Motors. As redes sociais explodiram. A página da oficina, antes apagada, agora era cheia de comentários positivos. Gente dizendo que passou lá só para apertar a mão de Calvin. Gente dizendo que chorou ao ler a história. Clientes novos começaram a chegar, mas não só os ricos de sempre. Chegavam professores, motoristas, enfermeiras, aposentados,
Gente simples, mas cheia de gratidão por finalmente ter um lugar onde não precisavam implorar por dignidade. Certa tarde, um senhor negro de 72 anos apareceu com um carro bastante antigo, um Pontiac 1990, bem gasto pelo tempo. Ele entrou tímido, segurando uma pasta. Eu vi sua história, Calvin. Eu também fui mecânico, mas nunca tive oportunidade de subir. Só queria te agradecer por representar a gente lá em cima, por não ter se vendido. Calvin o recebeu com um abraço. A gente não sobe para se afastar de onde veio. A gente sobe para puxar mais gente junto. Inspirado por esse encontro, Calvin criou uma iniciativa social da oficina, Mãos Negras no Volante, um programa de estágio e formação de jovens negros e latinos que quisessem aprender mecânica, com bolsas, mentoria e chances reais de trabalho. A cidade abraçou o projeto. Em pouco tempo, havia fila para participar. Enquanto isso, os próprios colegas de oficina começaram a mudar. Paul virou o braço direito de Calvin. Kyle, antes mais distante, passou. Admirar sua liderança silenciosa. Você é diferente, cara, disse ele um dia. Nunca te vi levantar a voz, mas todo mundo aqui escuta quando você fala. Calvin riu, ajeitando a prancheta. Porque quando a voz vem do coração, ela não precisa de volume. Em casa, a rotina também mudou. Angela passou a sorrir mais. As contas foram quitadas. As crianças voltaram a brincar sem ouvir sussurros sobre dinheiro. E Calvin voltava para casa cansado. Sim, mas com o coração em paz. Você virou um exemplo para essa cidade, disse Angela uma noite, deitada ao lado dele. Mas para mim, sempre foi meu herói. E você sempre foi minha base. Adim. Outro lado da cidade, Elizabeth Hughes assistia a tudo de longe, sem interferir. Uma vez por mês, ligava para Calvin só para dizer: estou orgulhosa. Continue fazendo do seu jeito. E foi assim que Calvin Miller, o homem que um dia foi tratado como invisível, virou símbolo de uma coisa que o mundo anda precisando desesperadamente: bondade com coragem. Na Royal Motors, ninguém mais era julgado pelo carro que dirigia, nem pela cor da pele, nem pela roupa. Era julgado apenas por uma coisa: pelo que carregava no coração. Meses se passaram desde o dia em que Calvin Miller voltou à Royal Motors, não como um simples mecânico, mas como gerente geral de uma nova era. A oficina já não era apenas um lugar onde carros eram consertados. Agora, ela era um espaço onde vidas eram restauradas. O café na recepção havia virado ponto de encontro de clientes antigos que vinham só para conversar. Jovens estagiários cruzavam o pátio com olhos brilhantes, carregando ferramentas e sonhos. Funcionários que antes trabalhavam por obrigação agora trabalhavam com orgulho. Mas, acima de tudo, havia um novo espírito entre aquelas paredes: respeito. Naquela manhã de sábado, Calvin chegou mais cedo do que todos. Não por necessidade, mas por hábito. Ele gostava da oficina ainda vazia, quando o som dos carros ainda não tinha preenchido o ar. Sentava-se à mesa, onde antes Thompson gritava ordens e apenas respirava fundo. Não era vaidade, era gratidão. Na parede à sua frente havia uma nova placa, pequena, discreta, mas com um peso imenso. Aqui todo ser humano é bem-vindo, porque dignidade não tem preço. Calvin Miller, gerente geral. Ele sorriu, levantou-se, fez seu café e começou a organizar os papéis do dia. Mas antes que pudesse terminar, uma voz conhecida surgiu na porta. Bom dia, Sr. Calvin Miller. Pode me atender? Calvin virou-se e viu Elizabeth Hughes parada ali, com o mesmo sorriso leve de sempre. Só que agora, com roupas mais simples, sem motorista, sem formalidade, como uma amiga que visita um parente querido. Sempre posso, Elizabeth. Entra, por favor. Ela caminhou até a recepção e olhou ao redor. Eu só vim ver, com os próprios olhos, o que o coração já sabia. Você transformou este lugar. Não fui só eu, respondeu Calvin. Foi todo mundo que acreditou.
Foi você por me dar uma chance. Foi cada jovem que entrou aqui e decidiu que podia mais. Elizabeth assentiu, mas alguém precisava dar o primeiro passo, e você deu, Calvin. No dia em que escolheu ajudar uma senhora que não tinha nada para oferecer, você já era líder. Só estava esperando o mundo te reconhecer. Ele não soube o que dizer. Apertou a mão dela com força e gratidão. Eu só quero continuar ajudando, continuar sendo exemplo para os meus filhos, mostrar que dá para fazer o certo e vencer. Ela sorriu. E você já fez isso, meu filho, com louvor. Naquela tarde, Calvin fez algo que não fazia há anos. Levou a esposa e os filhos para passear no parque, sem pressa, sem preocupação. Comprou sorvete para os meninos, tirou fotos, riu alto. Na sombra de uma árvore, viu um pai consertando a roda do carrinho de bebê. O homem lutava, sem jeito. Calvin se aproximou devagar. Precisa de uma ajudinha aí, irmão? Pô, cara, se puder... Calvin agachou-se, tirou do bolso a chave multiuso que sempre levava no chaveiro e, em minutos, resolveu o problema. O homem sorriu. Valeu mesmo. Você trabalha com isso? Trabalho. Mas às vezes a gente ajuda só porque é certo. O homem agradeceu e foi embora. Angela, observando de longe, riu. Você não consegue ver alguém em apuros e passar reto, né? Acho que não. Tá no sangue. E assim, a vida seguiu. A oficina prosperou. O projeto social cresceu. Calvin virou exemplo, virou reportagem, virou o orgulho da cidade. Mas, acima de tudo, nunca deixou de ser aquele mesmo homem humilde que um dia parou tudo para ajudar uma senhora na rua. Porque o mundo tenta convencer que o sucesso vem de quem grita mais alto, pisa mais forte, acumula mais. Mas Calvin Miller provou que o verdadeiro sucesso vem de quem escolhe fazer o bem, mesmo quando ninguém está olhando. Essa história nos lembra que a verdadeira grandeza não está em títulos ou cargos, mas na forma como tratamos os outros. Quantas vezes julgamos alguém pela aparência, pelo carro que dirige ou pelo que pode nos oferecer? Calvin Miller nos mostrou que o caráter se revela nos pequenos gestos e que a justiça pode demorar, mas quando chega é inesquecível. Se essa história te tocou, deixa nos comentários. Você já passou por algo parecido? E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras como essa. Porque aqui a gente acredita que o bem sempre vence.